Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. É uma alegria estar falando com você, podendo expressar aqui, divulgar o conteúdo bíblico que tenho estudado durante a semana por meio do nosso estudo bíblico, nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, que tem como tema, como vocês já conhecem, eu gosto de mostrar aqui, a lição Lições de Fé no livro de Josué. Portanto, é o quarto e último trimestre do ano. Esse guia de estudo abrange os meses de outubro, novembro e dezembro, e nós temos o privilégio de estar avançando aqui já no estudo de número 9. O estudo de número 9 tem como título Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. Você que tem acompanhado aqui o canal A Bíblia na Minha Vida, tem observado que semanalmente nós estamos postando o resumo do guia de estudo da semana e tem sido uma bênção para mim. Eu tenho certeza que você que me acompanha tem sido uma bênção para você e também para as pessoas com as quais você compartilha esse conteúdo. Se você faz isso, eu quero lhe agradecer e quero desejar que o Senhor continue prosperando a sua vida no caminho dele. Amém? Vamos juntos aqui refletir em mais uma lição. Eu quero convidar você a entrar em contato com a Casa Publicadora Brasileira aqui no Rio de Janeiro. Se você mora perto do Rio de Janeiro e deseja ser atendido por esse canal, entre em contato conosco por meio do WhatsApp comercial DDD 21 3872 7375. Eu vou deixar aqui em nossos comentários e você pode utilizar e compartilhar também. Aproveite e compartilhe o nosso canal, busque novos amigos, porque fazemos parte de uma grande escola sabatina, a maior escola do mundo. Não é legal? Não é importante você fazer parte disso? Milhões de pessoas estão estudando aqui o mesmo conteúdo que nós estamos estudando, e em vários idiomas. Isto é realmente uma bênção, é um aprendizado contínuo, sistemático e abrangente. Amém? Vamos juntos aqui para a lição de número 9. Você que ainda não se inscreveu, de repente, no meu canal, se inscreva, ative aí o sino das notificações para que você possa receber semanalmente o aviso sobre o conteúdo que nós temos divulgado por aqui. Tá legal? Herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. Esse é o tema que nós vamos resumir agora. Tem aqui um verso bíblico muito interessante. Na verdade, ele é uma promessa que se encontra no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 9, verso 12. Se você tem uma Bíblia aí, abra a Bíblia para que você possa refletir conosco e também investigar, examinar se aquilo que eu tenho falado corresponde ao que está na Bíblia. Se você tem alguma dificuldade de entender ou de interpretar a palavra de Deus, conte comigo também. Você pode, eu tenho certeza que você já sabe disso, mas se você ainda não sabe, você pode aí nos comentários solicitar um estudo bíblico. E aí, por meio do nosso chat, a gente pode entrar em contato com você. Você pode mandar um direct para mim, alguma mensagem aí no particular, que a gente vai atendê-lo e assim, desse modo, ajudar a você a estudar a Bíblia, a interpretar a palavra de Deus. Mas é interessante que você mantenha a Bíblia aberta, que você examine, que você leia, para realmente ver se aquilo que eu estou falando corresponde ao que está na palavra de Deus, se aquilo que está aqui no guia de estudo também corresponde ao que está na palavra de Deus. Tá bem? Vamos ler aqui Zacarias capítulo 9, no verso 12. Nós lemos aqui o seguinte: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Então é o profeta Zacarias falando para o povo de Israel que estava exilado
nos reinos da Média e da Pérsia, mais precisamente na cidade de Susã, que era a capital do reino da Pérsia. Nessa ocasião, o reino babilônico já havia passado. Os reinos dos medos e dos persas haviam conquistado o território onde Babilônia estava comandando, reinando, e então, naturalmente, passa agora a reinar dentro dessa linha histórica, né, que nós temos analisado dentro dos reinos que foram politizados no Antigo Oriente Médio ou no Antigo Testamento. Portanto, nós estamos falando do reinado dos medos e dos persas com relação a este verso, e nós temos aqui esta promessa para todos os israelitas que estavam exilados e que desejaram não voltar para Jerusalém, a fim de repovoar a terra, a fim de reestabelecer-se na terra e iniciar novamente um reino teocrático. Infelizmente, muitos que estavam exilados em Susã desejaram não voltar. E aí, naturalmente, o que aconteceu? O Senhor apelou por meio do profeta Zacarias. Naturalmente, houve outras pessoas que voltaram, mantendo a sua fé viva nas promessas de Deus. É Deus, mais uma vez, tomando a iniciativa e apelando ao seu povo para que voltassem a ser reestabelecidos em sua terra. E é por isso que ele diz essa linguagem, ó prisioneiros da esperança, porque naquele momento, como exilados, eles ainda, embora gozassem de alguma liberdade que Ciro e outros governantes ali da Pérsia e dos medos haviam lhe dados, eles não tinham a convicção de que iam ter a mesma hegemonia que tiveram no passado. Então o profeta apela à promessa de Deus: anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. É interessante nós olharmos aqui esta promessa de Zacarias, porque ela vem a calhar, ou seja, ela tem lugar na vida dos israelitas para esse período. Diante do contexto imediato que nós estamos analisando, nós vemos que essa promessa, ela realmente realça os anseios dos israelitas, provoca realmente uma atitude de fé e de prática em relação à vida deles. Por meio desta promessa, eles poderiam ter, melhor dizendo, a convicção de que Deus estaria com eles. Hoje, em nossa vida, não é diferente. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, analisando alguns conceitos que a lição transmitiu, que o nosso guia de estudo transmitiu, com relação à teologia da terra. É isso mesmo, com relação à teologia da terra. Então, quando nós vemos aqui que no Éden, nós vamos avançando aqui na parte de domingo, nós vimos aqui que no Éden, Deus tomou a iniciativa, né? Não no Éden, mas Deus tomou a iniciativa de organizar o planeta Terra, estruturar o planeta Terra e colocar ali um jardim, né? O jardim do Éden, e criar os seres humanos, o homem e a mulher, e colocá-los ali como pessoas responsáveis para cuidar daquele ambiente, para cuidar dos animais, da natureza, e Deus deu sabedoria, discernimento a eles, para que eles se mantivessem prósperos e felizes nessa ocupação e também se multiplicassem na terra. Esse era o plano ideal realizado, que tinha como ponto de partida o Jardim do Éden. Mas infelizmente o que aconteceu? Eva pecou, Adão também correspondeu ao pecado de Eva, e a humanidade acabou falhando, e o pecado, ao penetrar a terra, infectou ali o plano ideal de Deus, e isso foi naturalmente se desconectando dos ideais divinos. O relacionamento entre o ser humano e Deus foi perdido, e agora eles precisavam de um resgatador ou restaurador.
E o mesmo Deus que tomou a iniciativa de criá-los, também tomou a iniciativa de resgatá-los. Portanto, a conexão das terras aqui, Éden e Canaã, que fora a promessa que nós estamos analisando aqui ao todo o trimestre, que Deus deu a Abraão, Isaac, Jacó, depois repetiu a Moisés e a Josué, e agora para o povo que estava adentrando em Canaã, a fim de conquistar as terras ali, se estabelecer nas terras que Deus havia lhes prometido, tem tudo a ver, né? Essa conectividade entre o Éden e Canaã revela a iniciativa de Deus em oferecer um novo ciclo de vida numa terra renovada, né? Tudo bem que Israel, agora no contexto imediato do livro de Josué, que é o que nós estamos estudando esse trimestre, precisaria confiar em Deus para poder lutar em favor daquelas terras. Certamente que Deus lutaria em favor deles. Deus não os deixaria órfãos com relação aos povos que certamente os atacariam, combateriam a eles. Portanto, aqui deveria prevalecer a fé em Deus e nas suas iniciativas de fazer o melhor para o povo de Israel. O que, infelizmente, nós vamos ver no decorrer que não aconteceu. Israel nunca conquistou plenamente as terras de Canaã. Algumas terras foram conquistadas e outras não. As tribos foram divididas, cada um recebeu a sua porção e cada tribo tinha que conquistar a parte que lhe cabia, mas muitas delas, infelizmente, não foram conquistadas. É por isso que na semana passada nós avaliamos a atitude corajosa de Caleb e de Josué de ter uma terra para si e lutar confiando no Senhor a fim de restabelecer nessa terra prometida. Nós vimos aqui na semana passada o brilho de fé e de confiança desses jovens no passado, agora já idosos, que confiaram no Senhor para poder se estabelecer na terra. Portanto, a lição de domingo aqui, ela deixa essa conexão entre o Éden e a terra de Canaã bem evidente, nos mostrando que realmente Deus ele queria oferecer, assim como no Éden Deus ofereceu um novo ciclo de vida através de bênçãos e maldições que tanto Adão, Eva e a própria serpente recebeu. Aqui nós vemos o povo Israel entrando em Canaã, recebendo também a mesma promessa de um novo ciclo de vida numa terra que poderia ser restaurada pelo Criador. O autor da lição diz algo super interessante aqui, ó. Se encontra no primeiro parágrafo, abaixo da segunda pergunta. Ele diz bem assim, mais para o final aqui do parágrafo: da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, Israel também não fez nada para merecer aquele território. A terra prometida foi um presente de Deus, fruto de sua iniciativa. Então, só para vocês perceberem que todas as iniciativas de Deus para agraciar Israel, como também agraciou Adão e Eva e os povos descendentes deles, e como também nos abençoa hoje, nunca é porque merecemos, mas sempre é porque Ele nos ama e quer nos fazer felizes. Amém? Vamos dar sequência aqui. Isso é o que nós vimos então nesta parte de domingo, a iniciativa divina envolvendo criação e redenção e as conexões entre a terra do Éden e a terra de Canaã. Passando aqui para a parte de segunda-feira e de terça-feira, nós analisamos aqui a terra como dádiva e o desafio da terra. Do que nós estamos falando aqui na parte de segunda-feira e de terça-feira? Nós estamos falando da promessa divina, é isso aí, a promessa divina. E a promessa divina com relação à terra de Canaã, assim como a própria promessa que Deus fez lá no Éden, né? Gênesis 3,15, de resgatar
a humanidade por meio do descendente da mulher, e a gente sabe que é Cristo, envolve, primeiro, condicionalidade, segundo, confiabilidade e terceiro, propriedade. Olhe só o que o autor da lição diz aqui, logo no primeiro parágrafo, na parte de segunda-feira. O aspecto mais básico, o território, no aspecto mais básico, o território oferece à nação uma identidade física. Ao definir sua localização, ele também determina a profissão e o modo de vida do povo. Mas no final aqui do primeiro parágrafo, o autor coloca: a identidade do povo escolhido estava profundamente conectada à sua permanência na terra. Ou seja, a promessa de Deus dar a terra de Canaã para Israel envolvia estes três elementos: condicionalidade, para poder obedecer, obedecendo, eles seriam prósperos, desobedecendo, eles perderiam a terra. Confiabilidade, confiando em Deus, eles venceriam, não confiando em Deus, eles perderiam. Nós vimos histórias aqui de lições passadas sobre algumas conquistas, algumas investidas de Israel a terras, por exemplo, como a de Ai, que não foram bem-sucedidas por conta da desobediência. E, por fim, o terceiro elemento é propriedade. A condição, então, de um povo se estabelecer envolve a sua identidade com Deus. Ou seja, esses três elementos são muito importantes para nós entendermos as questões relacionadas aqui à promessa divina para Israel. Olha que pergunta interessante que nós temos na segunda-feira. Qual era o relacionamento especial entre Deus, Israel e a terra prometida? Não sei aqui, de acordo com as pesquisas bíblicas que estão mencionadas aqui na lição, Êxodo 3:8, Levíticos 20:22, 25:23, Números 13:27, Deuteronômio 4:1, 25:26, capítulo 6, verso 3 e no Salmo 24:1. Não sei se você leu, se você não leu, você precisa ler, tá? Eu li esses textos aqui e eu cheguei à seguinte conclusão para minha resposta. Então, qual era o relacionamento especial entre Deus e Israel e a terra prometida? Eu coloquei: Deus prometeu tirar Israel do Egito e levá-los, a Canaã. Eles permaneceriam em Canaã com a condição de obedecer, primeiramente, e porém Deus sempre seria o dono da terra. Ou seja, a condição de permanência da terra estava relacionada naturalmente à obediência e também, o que mais? A percepção, a confiabilidade de que eles deveriam ter que Deus era o dono da terra e não poderiam tê-la definitivamente. Deus sempre seria o dono da terra. É por isso que, uma vez que Israel se estabelecesse em Canaã, qual era a forma de governo do povo de Israel indicada na Bíblia? Era a teocracia. Deus é o rei de Israel e não a monarquia, um rei sobre Israel, que foi o que o povo pediu. É interessante nós analisarmos isso. E olha só, um pouco mais da minha resposta. A bênção da posse estava condicionada à fidelidade do povo. Deus sempre desejou o melhor para Israel, principalmente uma terra que manava leite e mel, uma terra na qual poderiam desfrutar paz e o que mais? Desfrutar uma condição de paz e de adoração. Então é interessante nós analisarmos os versos bíblicos aqui para entendermos, de fato, o que a promessa da terra tinha a ver com os elementos da graça divina, da misericórdia divina, mas também da condicionalidade divina. Sabemos que Israel em Canaã iria gerar uma identidade com Deus, porém a obediência de Israel iria gerar a sua fidelidade, o seu relacionamento com Deus.
e a sua percepção de que Deus, naturalmente, era e sempre será o dono da terra a qual ele prometeu dar para estabelecimento do seu povo. É interessante nós analisarmos isso, né? Algo também interessante para nós analisarmos, né? Andando um pouquinho mais aqui, na parte de terça-feira, ainda falando sobre a promessa divina, né? Nós vemos aqui o desafio da terra. A conquista de Israel para a terra de Canaã envolveria o quê? Desafios. É por isso que eles precisariam confiar em Deus, né? Embora houvesse a condicionalidade de obedecer para prosperar, também era necessário confiar em Deus para vencer. Ou seja, o processo de conquista da terra estava amplamente relacionado com o processo de salvação do povo de Israel. Puxa vida, Rafael, como isso? Aí a gente precisa ler Josué, capítulo 13, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, tá? Nós vamos ler alguns versos aqui que são interessantes. Josué, capítulo 13, versos de 1 a 7, que diz aqui: Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur. E aí vai enumerando aqui uma série de cidades, de territórios que ainda ao fim da vida de Josué não haviam sido conquistados. No finalzinho do verso 6 eu achei muito interessante, que todos nós também vamos achar, né? Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Então Deus deu uma promessa para Josué no finalzinho da sua vida. Ele disse: olha, tem muita terra, Josué, que ainda não foi conquistada, mas fique tranquilo, eu os expulsarei. Para Deus expulsar era necessário o que mesmo? Condicionalidade, obedecer, confiabilidade no Senhor para que isso se concretizasse. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e meia de Manassés, né? As 9 tribos e a meia tribo de Manassés, né? Melhor dizendo aqui. Então Deus deu uma promessa, mesmo observando que havia ainda muito território para ser conquistado. Então o que isso revela? Revela que as conquistas de Israel, como eu disse, estava amplamente relacionada com o seu processo de salvação. O povo salvo de modo corporativo, mas também individual, né? É interessante a gente analisar isso. A pergunta aqui na parte de terça-feira é muito interessante a gente ler, né? Ela diz: embora a terra de Canaã tenha sido um presente de Deus, quais foram alguns dos desafios enfrentados ao tomar posse dela? Aí, naturalmente, lendo aqui Josué 3, de 1 a 7, eu respondi: os cananitas tinham muralhas, fortificações intransponíveis. Porém, o maior desafio de Israel era manter, vejam só, a confiança e a fidelidade a Deus para conquistar a terra. Quem era o maior vilão de Israel? Eram eles mesmos. Eram eles mesmos. Lembram-se da história dos espias? Josué e Caleb deram um relatório positivo, embora realista, mas confiante em Deus. Já os 10 espias não deram um relatório positivo, embora realista, e desprezaram em suas palavras a confiança em Deus, mesmo Deus tendo prometido aos seus patriarcas, aos seus antepassados, que a terra seria deles. Então, o maior desafio que Israel enfrentou foi a sua fé, né? Ou seja, a confiança e a fidelidade que eles deveriam ter em Deus. Olha que bacana, o que o autor coloca aqui no segundo parágrafo. No meio do segundo parágrafo ele diz: os israelitas tinham a promessa de viver com segurança na herança que Deus lhes estava proporcionando. Eles eram, na verdade, inquilinos legítimos da terra que pertencia
ao Senhor. Entretanto, a iniciativa de Deus precisava ser acompanhada por uma resposta ativa da parte deles. É interessante isso, né? Ou seja, a fé precisava ser combinada com as obras. Isso tem tudo a ver com relação à pergunta que nós vemos aqui no finalzinho da lição, aqui, ó, no rodapé da parte de terça-feira. Olha a pergunta: de que maneira os cristãos hoje enfrentam desafios semelhantes aos que surgiram durante a ocupação da Terra Prometida? É uma pergunta. A leitura está aqui, Filipenses 2:12 e Hebreus 12:28. Leia essas duas passagens, eu li, respondi o seguinte: confiar nos méritos de Jesus para vencer o pecado. Reter a graça de Cristo para ser vitorioso. Eu não disse no início que o processo da conquista da terra tem a ver com o processo de salvação? Pois é, hoje a promessa de Deus com relação à terra prometida, de uma Canaã, que na verdade é a nova Jerusalém, ela repousa, ela culmina em quem? Em Jesus. Então o maior desafio para nós cristãos hoje é o mesmo que Israel teve: manter confiança e fidelidade a Deus. Por meio da nossa confiança nos méritos de Jesus para vencer o pecado, por meio da nossa fé na graça de Cristo para reter os seus méritos em nossa vida e ser perdoado, seremos vitoriosos. Vitoriosos contra o quê? Contra as tendências do pecado. Seremos vitoriosos contra os desafios que Satanás coloca em nossa vida, as tentações, né? E seremos vitoriosos para entrar na terra que está sendo preparada por Jesus para todos aqueles que confiaram nos seus méritos salvíficos. Então vejam como a realidade lá de Israel, de um modo profético, ela se mistura ou se relaciona com as promessas que nós temos hoje em Jesus Cristo. E é para esse passo que nós vamos ampliar agora a conversa. Na parte de quarta-feira aqui, por exemplo, nós temos, Deus utilizou-se de instrumentalidades lá com o povo de Israel para poder educá-los, olha só, na graça, na misericórdia e no caminho da prosperidade. E qual instrumentalidade Deus usou? O ano jubileu. Vocês já ouviram falar do ano jubileu? Né? Está relatado em Levíticos capítulo 25, verso de 1 a 5 e capítulo 8, Levíticos capítulo 25, versos de 1 a 5 e 8 a 13, né? Ali nós encontramos o propósito do ano sabático e do ano jubileu. O ano jubileu nada mais é do que 7 períodos de anos sabáticos. Para você que não sabia, o ano sabático é um ciclo de 7 anos. Durante 6 anos, você usufrui da terra, da produtividade da terra, dos frutos da terra, e no 7º ano a terra descansa. Tanto o ano sabático quanto o ano jubileu tem a ver com a terra, mas também com a propriedade, com as propriedades de modo geral e com as pessoas. No ano sabático, como eu disse, você havia um ciclo produtivo durante 6 anos e no 7º ano a terra descansava. Já no ano jubileu, você tinha um ciclo de 7 anos sabáticos, ou seja, 49 anos, e no 50º ano, não só a terra descansava, como as propriedades, elas eram devolvidas, né, para todos aqueles resgatadores de seus familiares. Não só propriedades, como também pessoas que muitas vezes se vendiam como escravas, né, para poder realizar os trabalhos a uma família, a uma casa, com a finalidade de pagar suas dívidas. É interessante nós lembrarmos que a palavra escravo aqui não está no literal como nós entendemos, porque em Israel não poderia haver escravos. Um irmão israelita não poderia escravizar outro irmão israelita. Mas deveria haver o consenso de que havia a liberdade econômica de você se vender
ou vender a sua hora do trabalho, vender-se aos trabalhos e necessidades de outras famílias para poder pagar, quitar as suas dívidas. Isso não era o escravagismo que nós conhecemos, né, na história desse mundo, mas era uma instrumentalidade de Deus, que Deus orientou o povo a realizar a fim de regulamentar os atos sociais do povo de Israel, econômicos, políticos, né, a fim de haver equilíbrio e organização entre o povo de Israel. E de um modo mais amplo ainda, eliminar as diferenças entre os irmãos israelitas, estimular a generosidade, né, e eliminar as divisões. Então são 3 propósitos definitivos, né, com relação ao ano sabático, mais expressivamente ao ano jubileu. Vou repetir: eliminar as diferenças entre os israelitas. Não havia ricos e pobres, né? Mas havia uma distribuição da riqueza ou de bens de modo equilibrado entre o povo, né? Porque também era aconselhado não haver pobres em Israel. Embora nós saibamos que as falhas de Israel levaram muitas pessoas à linha da pobreza, da miséria, né? E vários profetas apelaram: olha, cuidem lá das viúvas, dos pobres, né? Cuidem também dos órfãos, né? Enfim, vou repetir aqui: qual era o propósito então do ano jubileu? Eliminar diferenças sociais, estimular a generosidade entre os seres humanos e eliminar as divisões. Se fosse colocado amplamente esse conceito na nação israelita, todas as outras nações pagãs iam olhar aquilo e iam pensar assim: puxa vida, que sociedade organizada, que povo organizado, que povo próspero, da onde vem essa prosperidade? Esse era o intuito de Deus. E aí, naturalmente, os israelitas poderiam dizer: vem do Senhor. Vem do Senhor. Quer participar também? Quer conhecer o Deus de Israel? Então esse era o objetivo de Deus, né? Por meio dessa instrumentalidade, o ano jubileu. O autor coloca aqui também, né, sabiamente, no primeiro parágrafo: o propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. Até os preços e ciclos econômicos eram baseados no ano jubileu, né? Uma outra citação interessante que está no segundo parágrafo: ele queria que seus filhos fossem generosos com o que estavam em dificuldade, né? E uma terceira citação que está lá no penúltimo parágrafo: eliminar as divisões entre ricos e pobres. E por fim, nós vemos que, infelizmente, o autor diz, Israel não seguiu o padrão estabelecido por Deus, e após séculos, a advertência de Deus se tornaram realidade. As advertências de Deus se tornaram realidade. A terra que não havia sido plenamente conquistada fora o quê? Conquistada por outros povos. Vieram os babilônios, os assírios, os babilônios, os medos e persas, depois a Grécia, depois a Roma, e nós estamos aqui hoje aguardando Jesus voltar para que a terra a qual Deus está preparando, a Nova Jerusalém, a cidade celestial, ela possa ser trazida a esse planeta Terra renovado depois do milênio de paz, para que todos nós possamos adorar conjuntamente a Deus com todos os salvos. Isso é uma promessa bíblica, uma realidade futura que eu e você devemos colocar em nossa mente, em nosso coração, porque é disso que se trata a terra restaurada, parte aqui de quinta-feira, né? A restauração da terra tem a ver com as profecias de Jesus, que estavam mencionadas no Velho Testamento. No Velho Testamento é interessante, os profetas anunciavam a restauração da terra e anunciavam também o Messias que restauraria a terra. Já no Novo Testamento nós vemos as promessas de Jesus para dar restauração à humanidade, que uma vez restauradas,
a humanidade restaurada, né, os salvos restaurados, iriam herdar a terra que ele está restaurando. Então esse planeta Terra ele vai ser renovado, né, uma vez que o mal for eliminado dele. Uma cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer do céu depois de 1000 anos de paz para se estabelecer no local fixo de adoração. E toda a humanidade reunida, todos os salvos, né, que acreditaram em Cristo, que obedeceram ao Senhor, que confiaram em seus mandamentos, que foram fiéis a Ele, vão adorar a Deus ali vividamente, né? Isso é o que nós encontramos no Apocalipse capítulo 21 e no capítulo 22. Portanto, aqui na parte de quinta-feira, na pergunta qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida e de que forma ela se concretizou, nós podemos responder, ao ler aqui os versos citados, né, que o relacionamento entre Deus e Israel não estava somente limitado à posse física da terra, mas a sua aliança envolvia a fidelidade, amor divino e obediência. A posse física da terra e seu restabelecimento estavam condicionados à obediência do povo israelita e, por fim, de um modo mais amplo e definitivo, essas promessas se cumpririam em Cristo e em seu plano redentivo. Hoje sabemos que a vinda de Cristo, a sua morte, a sua crucifixão, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização e hoje a sua intercessão no santuário celestial contribuem para que as promessas de restauração de uma nova terra, a promessa de restauração da terra e a promessa de restauração dos habitantes da terra são eventos que estão se transformando em realidade. À medida que nós confiamos em Jesus, a nossa vida vai sendo transformada. E nós vamos sendo habilitados pelo poder do Espírito a habitar a terra renovada. Quando Jesus voltar, se estabelecer no céu com os santos e passado o milênio de paz, conforme Apocalipse 20, encontrar-se todos reunidos para poder adorar ao Senhor na Nova Jerusalém, já nesse planeta Terra renovado. O que é um planeta Terra renovado? Você já pensou? É um planeta Terra sem pecado, sem tentador, sem Satanás, sem anjos maus. Aquela condição edênica que nós encontramos em Gênesis, com tudo perfeito, vai se realizar num futuro próximo, em Jesus Cristo. Você confia nisso? Porque a promessa se trata a respeito disso. Foi com base nas promessas que Deus fez de restauração a Israel que eles confiaram e lutaram para poder conquistar as terras que o Senhor havia lhes dado. Eles falharam, perderam o controle e o domínio delas, sim, mas os fiéis israelitas, o remanescente israelitas, ele se combina tanto quanto os cristãos remanescentes de hoje que aguardam Jesus voltar. Você confia nisso? Você crê que vai habitar numa terra renovada, eterna, com a eternidade, com a eternidade combinada à sua vida? Você crê nisso? Então, você faz parte do meu time. Se você ainda tem dúvidas, vamos estudar um pouco mais. Mas, desde já, confie nessas promessas que Deus tem nos dado. Eu finalizo lendo aqui uma citação muito interessante que se encontra na parte de sexta-feira, que diz o seguinte, do livro Para Conhecê-lo, da CPB, né? Diz o seguinte, escrito por Ellen White, tá? Para Conhecê-lo, e diz o seguinte: ter certo conhecimento de Canaã, coloque aí na sua mente, ter certo conhecimento da nova terra, cantar os hinos de Canaã, cantar os hinos da nova terra, regozijar-se na perspectiva de entrar em Canaã ou na nova terra, não levou os filhos de Israel às vinhas e olivais da terra prometida. Eles só os podiam tornar realmente seus pela ocupação. Cumprindo as condições, obediência, fidelidade, confiança, exercendo fé viva em Deus,
apoderando-se de suas promessas. É o recado que eu tenho para você, para mim, para todos nós hoje. Deus abençoe e até a próxima semana com o tema O Verdadeiro Josué. Até mais e um grande abraço.